Podcast Vida em Movimento do Grupo São Cristóvão Saúde. E agora a gente vai trazer para você aí de casa uma entrevista com uma pessoa que vai explicar para a gente muito sobre uma questão que quando acontece com um familiar, com uma pessoa conhecida, acaba mudando muito o nosso dia, a nossa rotina, a nossa convivência. E ela é a Giovana Vieira dos Santos, fundadora do Instituto Ame o Parkinson, uma iniciativa dedicada justamente a descomplicar o Parkinson por meio de informações simples que visam melhorar a qualidade de vida, tanto das pessoas afetadas pela doença, quanto dos cuidadores, dos familiares e tudo mais. Giovana, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Muito obrigada pelo convite, né? Fico muito honrada de poder falar do Parkinson, do Instituto do Parkinson, né? Muito obrigada. Giovana, como que foi a sua jornada até fundar o Instituto Ame um Parkinson? Bom, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, né? Quando eu fui diagnosticada há 7 anos atrás. Eu tinha 45 anos na época e estava fora de toda a perspectiva de um doente de Parkinson. Porque quando a gente pensa em Parkinson, a gente pensa numa doença de idosos. Sim. E uma doença de tremores. Eu nem achava que você tivesse a doença. Eu tinha 45 anos na época, mulher, né? Não bebia, não fumava, tinha uma vida muito voltada ao esporte. E de repente, mas foi de repente mesmo, eu comecei a sentir um movimento involuntário da perna direita. Tipo, ficava mexendo. Tipo um cachorrinho, sabe? Você achei lindo. Era uma executiva de sucesso, trabalhava 18 horas por dia, fazia mestrado na FIA. Pensei, isso é estresse, né? Tá tudo bem, resolvido. Não fui ao médico, não dei atenção. Passados uns 3 meses, esse movimento que era involuntário passou a ser constante. Começou a perna e aí começou a atacar o braço. E as dores começaram a ser muito fortes nas costas. E começou uma fase muito difícil. Começou uma fase de 2 anos de peregrinação entre ortopedistas, médicos, fisioterapeutas. Eu fiz 12 ressonâncias magnéticas. Eles não identificaram? Nada. Por quê? O Parkinson é uma doença de difícil diagnóstico precoce. E ainda mais em pessoas jovens, né? O Brasil hoje tem 200 mil pacientes de Parkinson. 4% dessa população é diagnosticada a partir dos 45 anos. Eu fazia parte dessa pequena minoria. Muito pequena porcentagem, né? Sim, é muito pequena. E eu passei 2 anos sem nenhum diagnóstico, sentindo dores muito fortes. Comecei a perder o movimento do lado direito, a não conseguir escrever, né? E os sintomas, nada. Até que após 2 anos de tentativas, assim, eu fui riscando, assim, cardiologista, todas as especialidades médicas, eu cheguei a um neurologista. E recebi o diagnóstico da pior forma possível. Como? Giovana, você tem Parkinson, mas você não vai morrer de Parkinson. Né? Aí eu olhei pra ele, me lembro claramente que eu sentei, fiquei olhando pra ele e falei assim, mas Parkinson é a doença da mãe da Xuxa? Porque na época a mãe da Xuxa tava, né, e muito doente. Eu falei, bom, se eu tenho Parkinson, logo eu tô perdida, né, porque a mãe da Xuxa tá muito mal. E eu recebi esse diagnóstico dessa forma. Ele não me explicou o que era o Parkinson, os sintomas, os tratamentos possíveis. E eu saí do consultório sabendo menos do que quando eu entrei. Só que agora eu tinha Parkinson. Foi assim que eu cheguei, que eu conheci o Parkinson. Gente, e então fala pra gente, Giovana. Claro que você não é médica, mas você fala do autoconhecimento que você tem porque você convive com a doença. O que é o Parkinson e os sintomas? Para quem está em casa, muitas vezes poder até identificar alguma coisa. Primeiro, eu costumo dizer o seguinte, o Parkinson é uma doença neurológica, né, degenerativa. E aí a gente já vai fazer um parênteses. A gente precisa entender o que é degenerativo. Porque eu demorei 4 anos para entender claramente o que era que é uma doença degenerativa. Degenerativo é você perder a capacidade ao longo do tempo. Né? Você ter mais esforço para fazer as coisas. Portanto, a vida é degenerativa, concorda? Sim. Então, é a primeira desmistificação que tem que ser feita. Tá. É degenerativo, mas não é destrutivo. Né? Eu costumo dizer o seguinte, o Parkinson ele é degenerativo, mas ele não precisa ser destrutivo. É uma doença que, por falta de dopamina, que é uma substância no cérebro que gera o prazer, que coordena os movimentos, a gente tem menos dopamina no nosso cérebro. Tá. E isso faz com que, ao longo do tempo, a gente vai ter dificuldades motoras, de andar, de se mexer, de locomover. Mas, na verdade, tem sintomas motores e não motores. Então, a gente precisa entender. Né? De repente, você tem Parkinson. Eu tenho Parkinson, mas eu não tremo, nunca tremi. Eu tenho todos os sintomas considerados não motores, que é a distonia, o distúrbio de sono, a ansiedade. Né? Então, primeiro que você tem que identificar
que tipo de Parkinson você tem, Tá. quais são os sintomas que você apresenta e como você vai tratar esses sintomas. Muito bom. E é muito importante essa questão da divulgação das informações, né? Porque eu acho que a partir do momento que você tem acesso à informação, isso pode mudar a sua vida e a sua percepção. Eu vou te dizer assim, isso é fundamental. A minha história se resume assim, 2 anos sem diagnóstico, depois 1 ano e meio com diagnóstico e remédio errado, né? Eu tomei um remédio para esquizofrenia ao invés de Parkinson. Eu fui tratada errada durante 1 ano e meio. E aí foi horrível, Michele, porque eu perdi todos os movimentos do lado direito. Todos. Eu paralisei do lado direito. Né? E eu cheguei no médico, que hoje eu digo que eu tenho 2 amores na minha vida, né? É o meu médico e o DBS. O meu médico, que é o Dr. Eric, sem andar, de cadeira de roda, né? Já muito debilitada. E foi lá nesse médico que eu encontrei informação. Ele me explicou o que era o Parkinson, explicou que eu estava sendo medicada errada. Eu fui apresentada ao remédio Levodopa, que é um dos principais remédios do Parkinson, e comecei um tratamento sério, né? E, incrível, em 15 dias eu estava dirigindo, andando, escrevendo e sabendo como lidar com o Parkinson, porque o Parkinson é uma doença que precisa de um tratamento multidisciplinar. Terapeuta, exercício físico, remédio, alimentação, é um conjunto de coisas para manter uma pessoa bem, com qualidade de vida com o Parkinson. E a informação faz toda a diferença. Por isso que eu fui estudar o que era o Parkinson, por isso que eu fundei o Instituto do Parkinson, porque coisas simples assim, tomar o Levodopa em jejum é melhor. Ah, é melhor. É melhor. Não porque vai dar dor de estômago. Não, ele vai permitir um efeito maior no seu organismo. Né? Coisas mínimas. Ouvir música libera dopamina e faz bem para o paciente de Parkinson. Exercício também, não Exercício físico, sim. Eu faço 3 horas de exercícios físicos todos os dias. Mas de uma vez só ou você divide? Faço 1h30 pela manhã e faço 1h30 à noite. Eu divido entre pilates, musculação e aeróbica. Ah, então assim, cada dia você faz um tipo de exercício? Assim, Isso. como que é a sua vida em movimento, a sua rotina, Giovana? Bom, eu acordo 5h30 da manhã, né? Já vou para esteira, faço esteira, porque andar, os exercícios aeróbicos fazem muito bem para o Parkinson, né? Aqui eu quero até fazer uma ressalva. 50% do tratamento do Parkinson é exercício físico. Ah, é? Você precisa fazer, né? O teu corpo precisa estar em constante movimento para que você garanta a qualidade de vida. Tá. Então, eu divido entre a esteira, muita exercício de equilíbrio, porque precisa, né? Para a gente não perder o equilíbrio, muita musculação. São 3 horas por dia. Que bom. E, assim, quais foram, né, os maiores desafios que você encontrou quando você fundou o Instituto e em trabalhando com um tema complexo como o Parkinson? Bom, desafios eu tive muito, né? Ao longo, tanto desde que eu descobri que eu tenho Parkinson. Primeiro, o preconceito, a rejeição é muito forte, o isolamento social. Quando você diz que você tem Parkinson, quando você diz que você tem Parkinson, assim, a pessoa olha para você e fala: "Nossa, você tem Parkinson. Que pena, né?" Ah, já olha com aquele olhar de pena, né? Isso é ruim. Então, aí eu sempre falo: "Gente, eu tenho Parkinson, hein? Calma aí." É só um pedacinho da minha vida, né? Então, primeiro é você entender que você não é único, né? Você faz parte de uma comunidade de 200 mil pessoas hoje no Brasil e que vai chegar a 660 mil em 2040. São 17 milhões projetados para o mundo de pacientes de Parkinson em 2040. Então, você já... Segundo, você entender que, ok, você tem Parkinson, mas o Parkinson não é você, né? Isso é um problema. E em relação a preconceito no trabalho, né? Quando eu fui diagnosticada muito cedo, com 45 anos, no auge da minha vida produtiva. E aí, de repente, você vê as oportunidades profissionais sumirem. Sumirem, porque você tem Parkinson, né? Sendo que não há uma relação lógica sobre isso. Então, você vai aprendendo a lidar com rejeição, preconceito. E a decisão de abrir mesmo o Instituto do Parkinson foi justamente para isso, para mostrar para o Brasil o seguinte: o Parkinson existe, ele é uma doença degenerativa, mas ele não impede as pessoas de trabalharem, de produzirem, né? E a maior dificuldade que o Parkinson tem no Brasil é o desconhecimento total da doença, até pelos médicos. Com certeza, esse médico que você foi que deu o remédio errado, já pensou? E vou te dizer mais, assim... E tem tantos, viu, às vezes que a gente cruza no caminho. Não há um protocolo nacional do Parkinson. Não tem? Não tem. Então, se você chegar no hospital, é muito natural que quando... Eu vou contar um caso que eu acho que é interessante. Eu tive dengue,
né? E eu cheguei no pronto-socorro e falei, eu tô com dengue. Aí eu falei pro médico do pronto-socorro, eu tenho Parkinson. Ele falou, o que é isso, pelo amor de Deus? O médico? No médico, né? Nossa. Então, assim, o desconhecimento ao redor dessa doença prejudica muito o tratamento e muito o acesso dos pacientes a ela. Então, acho que esse é o meu caminho. O maior desafio que eu tenho hoje é de mostrar, olha, o Parkinson é importante sim. É uma doença que precisa ser reconhecida, precisa ser olhada, precisa ser cuidada. E é uma doença que vai triplicar nos próximos anos. Por quê? Porque o Parkinson está ligado à longevidade, né? Então, cada vez que a gente tem uma expectativa de vida maior, o Parkinson cresce. Hoje a gente tem 5 milhões de pacientes no mundo. Em 2030 serão 17 milhões. Porque o mundo está envelhecendo. Né? Verdade. Agora, como que o Instituto Ame o Parkinson, ele tem conseguido criar e fortalecer, né, empoderar os pacientes em torno dessa causa? Então, é um grande desafio, né? Primeiro que o Instituto do Parkinson sou eu, né? Então, a primeira coisa é mostrar... Mas está aqui, prazer o Instituto, trouxemos o Instituto. Olha que beleza. Porque o que eu quero? O primeiro objetivo é a humanização do Parkinson. Então, é mostrar uma pessoa que deu certo na vida com o Parkinson, né? Que trabalha, que tem família, que é alegre, que tem vida. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio, que através da informação e do conhecimento que eu fui buscar, eu tenho hoje qualidade de vida, eu vivo bem com o Parkinson, né? O segundo momento é mostrar a opção do DBS, da cirurgia DBS. Existe uma cirurgia chamada DBS, em que você implanta um marca-passo cerebral e tem uma vida muito boa, melhora muito a qualidade de vida. Eu fiz essa cirurgia em novembro do ano passado. E você sentiu uma grande diferença? 90%. Os meus sintomas foram reduzidos em 90%. E ninguém sabe, Michelle, dessa cirurgia, o que é o DBS, como é feito, o SUS aprova, tem uma parte que pode ser pelo privado, né? Então, acho que o segundo objetivo do Instituto Ame o Parkinson é falar, olha, você conhece essa cirurgia, você conhece como ela é utilizada, pode ser feita em você, não pode... Tem que ser no início, por exemplo? Não. Essa cirurgia só é possível de acontecer depois de 5 anos do diagnóstico de Parkinson. Tá. Porque até 5 anos você pode não ter Parkinson, você pode ter uma doença associada ao Parkinson. Depois de 5 anos, o protocolo é cumprido. Aí você já pode se candidatar a fazer a cirurgia. Entendi. Você precisa, obviamente, conversar com o seu neurologista, né? Claro, para saber. E é o neurologista quem vai identificar essa questão do Parkinson. Então, um neurologista especialista. Tá? Porque um neurologista só pode não conseguir identificar nem que você tenha Parkinson. Precisa ser um neurologista especialista. O que reduz ainda... O que causa mais problemas aqui no Brasil, porque quantos neurologistas especialistas tem no Brasil em relação... Em Parkinson? Especialista em Parkinson. Devem ser pouquíssimos, né? E estão muito concentrados em São Paulo, Rio e Minas Gerais. Sim, nos grandes centros, né? Você pode compartilhar alguma história marcante de superação que mostre, ou que você tenha conhecimento, além da sua própria, né? Como o acesso à informação fez diferença na vida de um paciente, de uma família? Bom, na sua fez muita diferença, mas você tem outras histórias? Eu vou lançar um livro agora, né? Em março, em que chama-se Ame o Parkinson, em que eu conto a minha trajetória dos 7 anos com Parkinson. De uma forma muito coerente, nem romântica e nem heróica, mas falando a verdade. Porque quem tem Parkinson tem que passar por superações diárias, né? Primeira coisa que você tem o primeiro impacto quando você é diagnosticado. O que é essa doença? O que você faz com ela? Né? Eu vou te contar um caso assim que eu acho que é primordial. Eu tive um episódio numa casa de show aqui em São Paulo. Eu fui levar minha mãe a um show do Seu Jorge. Era o sonho da vida dela, eu fui. E eu tive uma crise de distonia na entrada dessa casa de espetáculo. O que é distonia? Distonia é quando você entorta o corpo inteiro. São câimbras muito fortes, né? Na região do pescoço e dos pés. Então, os meus pés entortavam assim. E a minha cabeça entortava. É muito doloroso. São 40 minutos em média de muito sofrimento. E eu tive essa crise no meio de todo mundo. Eu não tive ajuda de ninguém. Ninguém sabia o que estava acontecendo também. Não. Achavam que era o quê? Uma epilepsia? Uma overdose. Uma overdose. A minha mãe gritava. A minha mãe falava assim, olha, ela está tendo uma crise de Parkinson, me ajudem, me ajudem. Eu não tive ajuda de ninguém, absolutamente ninguém. Eu tive que sozinha chegar ao ambulatório dessa casa noturna. E pior, quando eu cheguei no ambulatório, o médico não sabia o que estava acontecendo comigo. Né? Aí eu me deitei na maca, e minha mãe começou a fazer uma série de massagens, e eu fui eu mesmo tentando
me recompor o corpo. Recompor o corpo. Né? Aí eu vi, tinha uma barra assim de segurança, falei, posso usar essa barra? Aí eu fui lá e me alonguei muito forte. Ou seja, eu me recuperei sozinha da crise por total falta de desconhecimento. Olha. Né? E isso acontece direto. Eu tenho um amigo que tem Parkinson, ele falou que ele teve uma crise de distonia num bar. As pessoas achavam que ele estava alcoolizado. Ai. Então, a falta de desconhecimento é muito forte. E durante a crise, você consegue manter a consciência, então? Consigo. Eu desenvolvi até uma tática, né? A distonia, eu não sabia quando ela ia acontecer. Ela podia acontecer em qualquer momento. Mas, normalmente, quando ela acontecia em casa, quando eu acordava pela manhã, ela era muito persistente. Eu já acordava me entortando. Por que acontece a distonia? Pela falta de medicação no corpo, né? Tá. Eu tenho uma barra de segurança aqui em cima da minha cama. Eu fiz uma playlist de música francesa e eu deixava sempre gelo. Por quê? O gelo acalma o corpo. A playlist, ela libera dopamina e eu aprendi com o controle da respiração a controlar as dores e falar, olha, daqui 40 minutos isso vai passar, daqui 40 minutos isso vai passar. E eu conseguia sozinha já fazer o controle. Isso não tira a dor, mas isso alivia pelo menos a convivência. Impressionante como você conseguiu desenvolver esse método, né? E a questão como a música é importante no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Eu acho que eu fui usando o conhecimento, porque eu sou professora, né? Sou professora de negócios, de estratégia, de inovação. Então eu olhava para os meus conhecimentos em termos de estratégia e pensava, eu tenho que criar uma estratégia para conviver bem com o Parkinson, né? Porque ele é um marido que eu não pedi. Né? Ele chama até Bob. Eu dei o nome dele de Bob. O Bob. O Bob. Eu não pedi pra casar com ele, mas eu casei. E aí não dá pra divorciar, né? Não dá pra mandar embora. Mas dá pra amar, né? Porque quando a gente ama, a gente entende as fragilidades, a gente divide a alegria, a tristeza, a gente tem a conexão. Então, eu transferi esse sentimento para o meu Parkinson, né? Eu amo o meu Parkinson. A partir do momento que eu amo, eu consigo entender, então eu consigo conviver bem com ele. Eu não tenho uma estratégia para ganhar do Parkinson, eu tenho uma estratégia para conviver bem com ele. Por isso que o meu projeto chama Ame o Parkinson. Muito bom, ame o Bob. Ame o Bob. Ame o Bob, muito bom. E como que você acha o diálogo, né, entre as pessoas e a sociedade? Como que a sociedade pode construir um ambiente mais inclusivo para as pessoas que tenham Parkinson? Então, isso é um dos meus objetivos, né? Primeira coisa, a gente precisa ter a inclusão do Parkinson na sociedade por meio da comunicação, de uma campanha de prevenção. É preciso que cada brasileiro entenda o que é essa doença. Né? Entenda que não é uma doença de velho, que existem jovens com Parkinson. Depois a gente tem que trazer as pessoas do Parkinson para trabalhar. A inclusão entre a sociedade, as empresas e os pacientes. É o segundo momento. É ver o Parkinson no hospital, no teatro, no cinema. É ver o Parkinson no dia a dia, né? É por isso que eu luto, pela inclusão realmente do Parkinson na sociedade. Muito bom. E você acha que a família também pode contribuir para o bem-estar, para quem vive com o Parkinson? A família é a base, né? Eu só cheguei onde cheguei porque tenho uma família maravilhosa e tenho uma mãe fantástica, né? E isso é muito importante, mas é importante a gente ensinar para a família e para os cuidadores como lidar com o paciente com Parkinson. Né? Porque de repente a minha mãe acordou e falou, minha filha tem Parkinson, mas o que é isso, né? Quais são os sintomas, o que ela pode ajudar a gente no dia a dia, ensinar. Então a família é muito importante porque a família vai dar respaldo, vai dar amor, vai dar sustentação, né? Vai te ajudar nos dias difíceis, porque tem dias difíceis, obviamente, com uma doença dessa, né? Então a família é muito importante. E os cuidadores também enfrentam desafios? Sim, até porque assim, existem 32 tipos de Parkinson. 32. O Parkinson é uma doença muito customizada. É muito legal ter Parkinson, porque você tem o seu Parkinson. Então. Ele tem as nuances, né? Qual é o seu tipo, né? Exatamente, qual é o seu tipo. E o cuidador no Brasil, ele não está preparado para especificamente cuidar de Parkinson. Tá. Né? Enfermeira não está cuidar de Parkinson. Você precisa ensinar o que é o Parkinson, como cuidar, como fazer, o que o paciente precisa. Então tem uma longa jornada de aprendizagem, que faz parte até de um dos projetos dentro do Ame o Parkinson, né? Que é criar um canal para que eu possa instruir os cuidadores e os familiares
de lidar com essa doença. Um curso, né? É importante Um curso. mesmo isso, um curso, porque igual às vezes as pessoas fazem curso de gestante, curso de isso, curso de aquilo, tem que ter um curso para você saber lidar e conseguir ter as ferramentas para lidar melhor, né? E ter uma vida com mais qualidade. E como que o Instagram, nessa rede social tão potente, pode ampliar o alcance da informação, na sua opinião, e conscientizar as pessoas, Giovana? Eu acho que tem um papel fundamental. Primeiro que assim, o meu perfil, ele tem o objetivo de levar a informação de uma forma muito clara, sabe? Então, o que é o Parkinson, como lidar com os sintomas, como lidar com a distonia, como lidar com a ansiedade, na prática, ali no dia a dia, né? Sem muito rodeio. E levar não é esperança, não gosto dessa palavra, mas a clareza que é possível ter qualidade de vida. Então, eu ando de bicicleta, eu danço, eu trabalho, eu estudo, eu faço tudo, né? Então, isso faz com que outras pessoas entendam que a superação, ela é diária, obviamente, mas é possível, né, você ter isso. E o Instagram tem essa capacidade de levar essa informação. De ampliar, né? De mostrar. Porque eu estou imaginando que muitas pessoas possam ter também um desses 32 tipos e nem ter noção. Eu vou te dizer que por dia eu converso com 10 ou 15 pessoas que me procuram por meio do Instagram e fazem perguntas simples. Como é que eu tomo levodopa? Como é que eu faço exercício físico? O que é essa cirurgia DBS? E eu não estou falando de pessoas que têm um baixo nível de qualificação, não. Estou falando de pessoas que têm até até dentistas me perguntando como é que faz isso. Olha, pessoalmente, o seu maior desafio ao enfrentar o Bob ali? O meu maior... Hoje eu vou dizer para você que ele está muito... Já está de boa. Já está de boa. Eu vivo muito bem com o Parkinson. Estão convivendo Por quê? Bem. Eu entendi há uns 4 ou 5 anos atrás que o Parkinson era o meu grande desafio, mas ao mesmo tempo a minha grande realização. Porque era a minha evolução enquanto espírito aqui na Terra, obviamente. E eu sempre achei que o conhecimento é transformador. Eu adorava a sala de aula. Eu só não sabia que o meu propósito seria, que o Parkinson seria o meu propósito. Ou seja, que eu, por meio da minha comunicação, da minha capacidade didática, poderia levar o conhecimento do Parkinson às pessoas. Então, acho que se eu pudesse dizer para você que o meu maior desafio hoje é ver o Brasil entendendo o que é o Parkinson. Ver o Parkinson em todos os lugares. É humanizar o Parkinson. Esse é o meu maior desafio. O Bob, eu já lido muito bem com ele. Já sei como lidar, já converso. O Bob é o seu, né? Bob Agora é o tem que divulgar o Parkinson de todo mundo. O meu maior desafio é realmente que o Parkinson chegue em cada canto desse Brasil que não tem conhecimento. Agora, Giovana, eu queria saber que mensagem ou que conselho você pode dar para as pessoas, para as famílias, né, que estão enfrentando um novo diagnóstico de Parkinson. Eu tenho clareza sobre isso. O Parkinson, ele é degenerativo, mas não permita que ele seja destrutivo. Porque, Giovana, quando a pessoa recebeu o diagnóstico, a primeira coisa que ela vai fazer hoje é entrar no Google. Ela vai escrever lá. E aí? E aí eu vou dizer assim, cuidado com as informações. Procure uma instituição séria como o Homem Parkinson. Porque a informação errada é o pior remédio. Mas a mensagem é, procure informações, é possível sim ter qualidade de vida, é possível ter uma vida muito, muito próxima ao normal, desde que você tenha clareza que é uma doença degenerativa, mas não pode ser destrutiva, ela não pode acabar com a sua vida, com os seus sonhos. Muito bom. E praticar o exercício físico, que ela já deu a dica, escutar a música, colocar a barra para o alongamento. Gente, tudo que ela está falando é bom para todo mundo, né? São coisas boas para todo mundo. Natação também dizem que é muito bom. É a vida em movimento, né? Por isso que eu achei a vida em movimento. Você não pode, para quem tem Parkinson, tem que ter consciência assim. Não dá para ficar em casa fechadinho. Ele precisa se exercitar, né? O corpo precisa do movimento. Acho que é procurar um bom neurologista, um bom acesso às informações, ter um bom tratamento e ter a consciência do seguinte: o Parkinson é um pedaço da sua vida. Não é uma sentença de desespero, entende? Você vai viver com o Parkinson como alguém vive com uma doença cardiológica ou qualquer outra. Você não morreu porque tem Parkinson, você começa a viver. É uma questão genética? Não. O Parkinson, ele ainda não tem explicações lógicas, né? Da onde que nasce. Então, assim, tem diversas pessoas, pode apresentar vários sintomas, ele é muito customizado ainda. E por fim, o que significa para você o Ame o Parkinson? E eu queria que você deixasse um recado olhando para essa câmera aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, uma mensagem. Ame o Parkinson hoje, para mim,
é o meu objetivo de vida, é o meu propósito, né? Eu realmente acredito que o conhecimento todo que eu adquiri dessa doença vai permitir que eu ajude pessoas, que eu ajude famílias a sofrerem menos do que a minha família sofreu e do que eu sofri. Eu vou dizer para você o seguinte, invariavelmente, nos próximos anos, ou você vai ter Parkinson, ou alguém da sua família vai ter, ou algum amigo que vai ter. Então procure conhecimento antes de mais nada, para lidar com essa doença, que pode ser uma doença se pode conviver bem com ela. Giovana, seu Instagram, queria que você divulgasse as informações para as pessoas poderem ter acesso. Meu Instagram é @ameuparkinson, né? O meu site é www.ameuparkinson.com.br, né? O meu LinkedIn é ameuparkinson.com.br. E eu gostaria muito que vocês participassem, sim, e ajudassem no nosso projeto. Você continua dando aula? Eu continuo dando aula, eu continuo sendo consultora do mercado B2B, né? E me dedico ao Instituto Parkinson. Maravilhoso, muito obrigada, Giovana, por esse papo tão esclarecedor, por você abrir os nossos horizontes e trazer tantas informações relevantes para a sociedade aqui pra gente e para o podcast Vida em Movimento. Obrigada a você por me dar a oportunidade de falar sobre o Parkinson, eu acho que é muito importante isso. Eu me sinto muito honrada em falar do Instituto Ameu Parkinson. Muito obrigada. Obrigada, Giovana. Até a próxima.